Sejam muito bem-vindos para mais um Tabelando Podcast, esse podcast que fala de futebol europeu, mas fala de futebol brasileiro também. Eu sou o Jota, estou aqui embaixo de mim com o Fernando. A gente aqui vai falar um pouquinho sobre a rodada do Brasileirão. Não esqueça que a gente tem outros vídeos também, se vocês quiserem estar assistindo das jornadas agora desse final de semana que passou. A gente teve Premier League, Série A, Bundesliga, Liga Portuguesa, La Liga, então tem bastante conteúdo para vocês também estarem assistindo. Não esqueça de deixar o like, de seguir a página também, que isso ajuda bastante, e deixar os comentários também, que é sempre importante a gente primeiro bater papo sobre o futebol e também isso ajuda bastante o nosso canal. Seja muito bem-vindo, então, Fernando. Muito boa noite. Como estás? Boa noite, tudo ótimo. Foi uma rodada meio complicada, principalmente para mim, torcedor, mas teve jogos legais aí para a gente comentar e vamos trazer informações importantes. Boa. Bom, então, só para quem não sabe já, tá? Então, eu sou palmeirense, sou brasileiro palmeirense, o Fernando é São Paulino, então, se caso alguém já quiser falar um pouquinho de clubismo, falar um pouquinho sobre qual que era o time, se tinha alguma dúvida também, agora já estão sabendo também. Quais foram os placares, então, dessa rodada? Essa rodada que teve uma mudança, principalmente para quem é do Brasil vai saber, por causa da eleição, a rodada aconteceu ao longo do final da semana, ali no caso, até sábado. Sábado foram os últimos jogos, porque no domingo teve a eleição, então no Brasil por lei não pode, acho que até aqui em Portugal é a mesma coisa também, não pode ter jogos no dia da eleição. Então tivemos ali Criciúma abrindo a rodada, Criciúma 2, Atlético Goianiense 0, placar bem importante para o Criciúma, fugindo ali da zona de rebaixamento. Eu sinceramente, dando opinião aqui, depois o Fernando pode dar a sua também, acho que o Criciúma não cai, tem feito uma ótima Série A, acho que, assim, a nível do tamanho do Criciúma e o feito que tem conseguido fazer, e está com o mesmo treinador desde o começo do campeonato também, que é um ponto que eu gosto de enfatizar, porque o Brasil é uma torradeira de treinadores, então acho que esse Criciúma não cai, então ganha do Atlético Goianiense num confronto não tão direto, mas poderia ser direto lá pro final, e é importante este confronto direto ser ganho. O Fluminense ganha do Cruzeiro, ganha o respiro, depois de ter perdido para o Atlético Goianiense, uma tragédia que tinha acontecido na jornada passada pro Fluminense. Fluminense, as contas ainda são bem apertadas, e eu acho que vai chegar no final entre Fluminense e Corinthians ali, e pode ser que dê ruim pro Fluminense, isso pode ficar bem caro pro Fluminense, e seria até histórico, e vexatório, na verdade, para esse Fluminense que acabou de ser campeão da Libertadores, ser rebaixado no ano seguinte. Vamos ver, o Mano Menezes é um técnico, pelo menos defensivamente bom, consegue fazer o time construir a nível defensivo bom. O grande problema dele é atacar, é um time que dificilmente ataca, faz muitos gols. Sofreu com o Cruzeiro, teve gol, bola embaixo, em cima da linha que o Marcelo salvou e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho mais desse jogo também. Tivemos Grêmio 3, Fortaleza 1, um placar importante para Palmeiras e Botafogo que estão lá em cima também, porque o Fortaleza era o único que estava ali a nível de pontuação junto com eles também e acaba perdendo para o Grêmio. O Grêmio mostra um pouco de respiro, um pouco de força também para ganhar esse 3-1. Atlético Mineiro 2, Vitória 2, bem amargo, porque o Atlético Mineiro abre 2-0 e toma o empate do Vitória. O Vitória que é um time que está na zona de rebaixamento. E é um ponto importante para esse Vitória, porque ele considerava aí 0 pontos do que ele poderia fazer ainda mais na Arena MRV, e seria muito difícil também. Vamos falar desse jogo também. Bragantino e Palmeiras 0-0, um jogo bem morno a nível de jogo mesmo do que foi produzido. Placar até relativamente ruim para o Palmeiras, porque o Botafogo ganha. Que o Botafogo ganha, então ganha do Atlético Paranaense 1-0, então para o Botafogo abre 3 pontos de novo, fica com aquela folga. O Palmeiras ainda tem um jogo no Allianz contra o Botafogo diretamente, então vai ser o confronto que praticamente vai decidir ali o campeonato. O Atlético Paranaense uma fase horrível, perdendo muitos jogos, sem conseguir se encontrar, sofrendo até um risco que a queda é tão acentuada que pode entrar para a zona de rebaixamento. Isso é bem perigoso para esse Atlético Paranaense que tem que abrir o olho. Bahia e Flamengo, mais uma vez, continua assim. Rogério Ceni nunca conseguiu nenhum ponto contra o Flamengo. Com Então três clubes. contra. Com três clubes eles nunca conseguiram um ponto praticamente. Exatamente. Então, mas acho que contra o Flamengo são 15 jogos. São 15 jogos do Rogério Ceni contra o Flamengo. Ele nunca conseguiu nenhum empate. Então, assim, é algo realmente muito impactante. Perde mais uma. Dá um pouco de moral pro Felipe Luiz, que está chegando agora. O time conseguiu responder bem. Ele colocou alguns jogadores que o Tite não gostava muito e não tava, por exemplo, até a questão do Gabigol. Vamos ver se o Felipe Luiz consegue recuperar. E aí também tem toda a questão da renovação do Gabigol, que até então estava descartada. E agora vamos ver como é que o Felipe Luiz consegue responder também. Acho que é muito cedo para falar o que muita gente já está falando por aí.
Então vamos também falar um pouquinho sobre esse jogo. Corinthians 2, Internacional 2. Importante porque o Internacional era, no retorno, junto com o Palmeiras, a segunda melhor equipe, então estava bem balado nas últimas rodadas. O Palmeiras, Botafogo e Internacional eram os três melhores times do retorno. E é importante esse 2-2 para o Corinthians, mesmo que seja lá na Neoquímica Arena. O Corinthians que deu uma oscilada bem grande, acabou perdendo para o São Paulo num jogo bem estranho, que o São Paulo também não fez um grande jogo e o Corinthians conseguiu entregar esse jogo também para o São Paulo. Então estava sofrendo bastante, tem a própria questão da Copa do Brasil também. Então o Corinthians, esse ponto é importante, ainda que é muito pouco olhando para a zona de rebaixamento, está bem preocupante a questão do Corinthians, mas acho que a sensação que eu tenho é que o Corinthians dá melhores sinais do que o Fluminense, por exemplo, a nível de sair da zona de rebaixamento. Vamos falar desse jogo também um pouquinho mais. Tivemos Cuiabá 2, São Paulo 0. São Paulo já não quer mais nada para o ano, já praticamente fechou as contas, ele vai fechar o financeiro do ano e vai reavaliar elenco, vai reavaliar essa comissão técnica, né, Fernando? Até pode fazer um comentário aqui breve sobre esse São Paulo, mas não quer mais nada do ano. O São Paulo é basicamente ficar onde quer ficar ali no Brasileiro e perdeu para o Cuiabá, infelizmente, em casa. O Cuiabá que está lá embaixo também dificilmente vai escapar dessa zona de rebaixamento. E fechando aqui então o Vasco 1, Juventude 1. É bom para os dois, o Vasco está no meio de tabela, o Juventude está tentando escapar também, mas eu acho dá sensações tanto quanto o Criciúma de que consegue escapar. Teve um primeiro turno muito bom com o Roger Machado, que foi para o Internacional, depois teve aquela oscilação de troca de comando e acho que agora está conseguindo de novo encontrar um bom caminho para conseguir escapar. E isso é muito ruim para Fluminense e para Corinthians, né, Fernando? Sim. O Corinthians não está com um time ruim no papel, tem um time bom no papel. Vem tendo umas melhoras, mas falta o resultado para eles. E o grande problema deles é que eles estão competindo ali com o Fluminense, o Atlético Paranaense e o Vitória. O Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos, ou seja, pode ser um possível 6 pontos. Então, para o Corinthians fica mais difícil. O Corinthians não tem nenhum jogo a menos, já tem os seus 29 jogos ali da rodada, com apenas 29 pontos. É como se fosse um ponto cada jogo, cada rodada, cada jornada. Então fica difícil para o Corinthians. É difícil o torcedor corintiano ter esperança, porque os times que estão brigando com eles ali são times que alguns têm jogos a menos e também estão melhorando o seu futebol. O Fluminense agora com o Mano Menezes é um time que é um técnico que defensivamente consegue arrumar a casinha dos seus times. Uhum. Os times que o Mano Menezes passa, ele sempre foca em mais defesa. Não é o time que ataca muito, é mais time defensivo. Então, e o Vitória que surpreendeu o Atlético Mineiro. O primeiro tempo completamente do Atlético Mineiro, mas o Vitória, no segundo tempo, veio para buscar o resultado. Se o Vitória saísse com a vitória, não seria algo imaginário, não seria nada de outro mundo, porque jogou para isso. No segundo tempo, jogou para isso. Jogou até melhor que o Atlético Mineiro no segundo tempo. Boa. Vamos começar então falando um pouco mais especificamente de Fluminense 1, Cruzeiro 0. Um gol do Arias, que foi quem marcou o gol, mas teve alguns lances aí bem preocupantes no caso a nível do Fluminense. Eu acho que o Fluminense não vai escapar sem passar susto. Vai acontecer isso porque ele está muito no limite, é nitidamente um time sem confiança. Depois até do que aconteceu na Libertadores, onde o time ficou irreconhecível, dizem que até eu assisti ali os melhores momentos alargado, o resumo alargado, e muitas pessoas que eu vi comentando e até pessoal mais próximo que é torcedor do Fluminense disse que fazia anos que não viu um jogo tão ruim do Fluminense como fez com o Galo. Então é um time ainda muito sem confiança. Não tá, o Thiago Silva está machucado, então não está a jogar também. Está com o Manuel e o Thiago Santos na defesa. O Marcelo está sendo já começando a ser contestado, porque o time precisa agora de muito mais físico para conseguir aguentar esses jogos que vão ser jogos de muita intensidade, porque quem ele vai enfrentando vai precisando de pontos. O Cruzeiro nem era um caso tão evidente assim que precisasse de pontos, mas tá ali querendo uma Libertadores, está tentando beliscar essa vaga também. Acho que saiu barato e para o Fluminense, no caso, eu acho que a vitória realmente dá um respiro para esse time. Minimamente fica fora da zona de rebaixamento, mas tem que ter muita atenção. As sensações desse jogo são muito ruins. O Cruzeiro
entregou o que o Cruzeiro vem entregando, muita oscilação, mas muitos momentos bons também. Tem um lance que é muito emblemático no jogo, que é uma saída quase que equivocada do Fábio, o Caio Jorge chuta a bola na trave, a bola bate na trave, bate no calcanhar do Marcelo, o Thiago Santos tira em cima da linha, assim, o Marcelo coloca a mão inclusive na cabeça, não acreditando no que tivesse acontecido, então assim, é, os 3 pontos aqui, basicamente, resumindo esse jogo, para o Fluminense o que importa aqui é os 3 pontos. Não importa mais se joga bem, se joga mal, não importa mais se conseguiu ganhar de um, conseguiu ganhar de três. O que importa aqui praticamente é conseguir os 3 pontos e não sofrer, principalmente no Maracanã, né? Jogando em casa, o Fluminense tem que conseguir fazer esses pontos, né? Sim, o importante do Fluminense é pontuar. Não importa, e realmente o que você falou, não importa jogar bem, mal, o importante é pontuar. É fazer pontos para poder sair dessa situação. E o Fluminense que é um time bem parecido da temporada passada, que foi campeão da Libertadores. Teve coisas de 3, 4 mudanças no máximo no time Uhum. titular. E aí a gente põe o Cano, o André, o Nino, ou seja, são essas mudanças do time passado para esse. O trio ali de meio ataque praticamente é o Keno, o Ganso e o Arias, continua a mesma coisa. Então, para o torcedor é irreconhecível o futebol que o Fluminense está entregando. É. Porque temporada passada foi temporada boa e nessa o time está irreconhecível. O jogo mesmo na Libertadores não dá para dizer que aquele jogo foi de um Fluminense. Parecia um time de segunda divisão, que foi um jogo bem abaixo. Então, e o importante para o Fluminense é que ele tem um jogo a menos, igual eu estava comentando que o Corinthians tem 29 jogos e o Fluminense está com 28. Então, um jogo a menos pode ser um possível 3 pontos e para o Fluminense todo o cálculo é válido agora. Para poder sair da situação, todo o cálculo é válido para eles. Uhum. Um ponto importante desse Fluminense, até por essa baixa também. Vamos olhando aqui só para o Campeonato Brasileiro Série A, tá? Pro Germancano, ele tem 2 gols em 17 jogos. Ele tem nos últimos 2020 14 gols, 2022 26 gols, 2023 10 gols e 2024 2 gols. Ele que inclusive na Libertadores fez gols importantes também. Ele tem 6 gols no ano, Fernando. 6 gols no ano. A questão é que o 9 não faz gol e isso impactou muito o Fluminense. E isso foi pressionando também o próprio Diniz. Também. As contratações do Fluminense não foram boas. A janela do Fluminense, a montagem desse elenco foi muito ruim. O Renato Augusto já deu declaração de dizendo que quer jogar. A gente que não encaixou o Marquinhos, que era do Arsenal, veio e não consegue performar. O John Kennedy, que foi o herói da Libertadores, praticamente não joga, vive mais de extracampo do que jogar. O Terans, que fez uma ótima temporada pelo Atlético Paranaense, não aparece. O Felipe Melo, quando aparece, muito ainda envolvido em confusão, então não consegue gerar jogo. Então, assim, falta muito desse elenco conseguir gerar o que gerou na temporada passada, que sinceramente acho que overperformou. Não sei se este elenco realmente era aquilo tudo do que a temporada passada mostrou. E acho que o resultado da final dessa temporada vai mostrar isso pra gente, que esse elenco não era aquilo tudo. E, claro, conseguiu ganhar a Libertadores com seus méritos e tudo mais, mas foi muito mais algumas situações, questões ocasionais, um time de uma temporada do que o Inca. Acho que fosse esse time forte como a gente esperava que fosse, né? Sim, e o Fluminense que é um time com jogadores de idade avançada, então isso pesa muito. A quantidade de jogos que o Fluminense fez temporada passada, então e os jogadores ali, muitos são os mesmos, chegou para essa temporada com o preparamento físico ali dos jogadores não estava excelente. E vem Uhum. de uma temporada ali, a quantidade de jogos é absurda. Então, isso pode ter pesado para o Fluminense, que aí no começo do ano não foi bom. O começo da temporada do Brasileirão não foi bom para o Fluminense. É. Então, isso pode ter pesado. Mas são jogadores experientes, jogadores que podem ajudar o time a sair da situação. E acredito que o Fluminense não cai. Acredito que não vai ficar entre Fluminense e Corinthians ali. Acredito que o Fluminense não chega a cair. Eu acho que cai, tá? Eu acho que o Corinthians escapa, acho que o Fluminense cai, mas é mais achismo do que qualquer outra coisa. Sim. ah, mais-
mas é visão de cada um. Bom, seguindo para Atlético Mineiro 2, Vitória 2, não é um jogo que é nível de campeonato, tá, gente? Tem um grande impacto, mas é porque o jogo foi realmente um jogo de fortes emoções. O Atlético Mineiro abre 2-0 com o Fausto Vera e o Vargas no primeiro tempo. O Vargas faz lá aos 45 e depois o time meio que se perde no caminho e toma 2 gols em 3 minutos. Um gol do Wagner Leonardo, outro do Alejandro. Tem o Everson expulso no final do jogo, como o Fernando já bem disse também, acabou passando um sufoco desnecessário. O Vitória não é nenhum time assim de grande impacto. Querendo ou não, hoje o primeiro time fora da zona dentro da zona de rebaixamento, o 17º colocado, está brigando para escapar, mas não se esperava que este Atlético Mineiro, ainda que bem reserva e tudo mais, porque está disputando a Libertadores, fosse entregar neste nível de desligar. O time completamente desligou o segundo tempo. Depois ele tenta ainda colocar o Saravia, coloca o Gustavo Scarpa para tentar recuperar um pouco o time, mas já era tarde também. Então me deixou um pouco preocupado essa oscilação desse Galo nesse nível, por mais que o time reserva, Fernando, porque primeiro que é o Vitória, não é um time que deveria gerar isso ainda mais com o Galo em casa, um desespero desse nível. E segundo que esse time tem Libertadores pela frente. Então o mental desse time me pareceu fraco para um jogo sem muita necessidade de se perder nesse nível, né? Sim, jogo 2-0, vai para o intervalo 2-0, não tinha necessidade de ter esse perigo todo. Para um time que quer brigar ali para uma pré-libertadora, ali um possível G6, G7 que pode acontecer. Então, é um time que não deveria deixar passar esses pontos contra o Vitória. Nada contra o Vitória, mas não vem fazendo um grande campeonato. E o Everson põe a mão na bola fora da área, uma expulsão correta, não tem muito o que discutir, e isso gera mais perigo ainda para o Atlético. E aí o Vitória, com o jogador a mais, já estava 2-2, aí começa a ir para cima e leva uns perigos para o Atlético e tudo mais. Mas ele é um jogo perigoso para um time que está na Libertadores, na Copa do Brasil ainda, então, na Libertadores, então isso se torna perigoso para eles, porque se contra o Vitória jogou dessa forma, imagina jogando com um time maior. E é algo de reclamação de muitos torcedores do Atlético, que às vezes o time volta para o segundo tempo desligado. Não é a primeira vez que acontece isso com o Atlético. Uhum. Acho muito perigoso isso. Me impactou bastante negativamente e me impactou positivamente esse Vitória com essa resiliência. Só um minutinho aqui. Minha garganta tá. O, talvez o Atlético, os jogadores tenham pensado em jogo 2-0, jogo ganha, então volta para o segundo tempo tentando administrar o jogo, porque tem a Libertadores pela frente, tem jogo contra o River Plate, então talvez pensando nisso, não ter É, desgaste físico. exato. Passando desse Galo e Vitória para Bahia 0, Flamengo 2. A gente já comentou um pouquinho sobre a cena do Rogério Ceni com esses clubes contra o Flamengo especificamente são 15 jogos, nenhum ponto marcado. Um gol no começo do jogo. Começo não, né? Metade do primeiro tempo, mais pro final do Ayrton Lucas e um outro do Alcaraz. O primeiro jogo do Felipe Luiz foi o gol do Alexandre, agora é o gol do Ayrton Lucas. Os laterais começando a fazer gols, acho que isso é um ponto importante. Já tem uma mexida ali desse modelo de jogo. No caso, o Alcaraz faz de pênalti lá nos finalmente ainda, por causa de uma falta do Arias completamente perdido no lance, virando o corpo, dá uma sola praticamente para penalidade, então realmente fora de rotação. O Flamengo foi muito bem no jogo, atacou bastante, teve um bom volume de jogo, não teve tantos remates assim a nível de remates a gol, mas a formação já é bem diferente do que o Tite vinha usando. Ele foi com um 4-4-2, então foi com Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas e Wesley, o Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. O meio campo praticamente é o mesmo, mas aí o ataque com Bruno Henrique e Gabigol.
Ele mexe bastante nisso. Entra o Michael, entra o Gonzalo Plata. Então, assim, acho que temos que dar tempo para esse Felipe Luiz ainda, para saber exatamente o que é isso. Acho que, obviamente, a nação rubro-negra ela se empolga bastante e sempre faz esses hypes em cima de treinadores, mas a gente sabe que dos anos 2000, o único treinador, dos anos 2000, pensa isso que eu vou falar, dos anos 2000, o único treinador do Flamengo que terminou ano foi o Luxemburgo em 2008. Então, assim, é uma torradeira de técnico esse clube, por ser um clube de massa também. E a diretoria, eu tenho várias questões com a diretoria que eu não concordo. Então eu acho que é bem preocupante isso. O Felipe Luiz tem a grande chance da vida dele. E ele mesmo disse que ele não se sentia 100% preparado porque não era este momento ainda. Ele estava treinando o sub-20, mas ganhou um contrato para até final de 2025. Isso é um ponto importante. É um ano e meio de contrato aí praticamente, mais que um pouco menos que um ano e meio. Vamos acompanhando esse Flamengo, vendo o nível de desenrolar. O jogo, sim, foi um jogo bom. O Vitória conseguiu fazer frente, principalmente no início do jogo. Até basicamente saiu o gol, né? O gol muda um pouco a cara do jogo. E aí o Flamengo realmente ganha campo, domina. E até o segundo tempo também foi praticamente todo do Flamengo. Não teve muito que o Bahia conseguiu fazer. Então, assim, a primeira parte o Bahia consegue equilibrar até o gol. Depois do gol, parece que o Bahia sente muito o gol e não consegue reagir, né? É um Flamengo completamente diferente do que era com o Tite. Ah, A escalação diferente, a forma de jogar diferente. Uh, e o muitos podem falar, chegou mudando agora, teve muitas mudanças, mas são jogadores que conhecem o Felipe. Então, e ele também conhece os jogadores. Então, essas mudanças acabam não sendo tão difícil de adquirir e uhum. de os jogadores ali conseguir compreender, porque já se conhece, jogaram juntos muitos aí. Então, se torna mais tranquilo para ele. E para o Felipe Luiz isso é importantíssimo. São jogadores ali que ele conhece muito bem. E isso para ele é muito bom. É bom a gente ter técnico novo, que hoje no Brasil está precisando. O Brasil está passando por uma fase de técnicos que a maioria já estão indo para fim de carreira, não tem mais tantos estudos. Tanto é que no Brasil está trazendo muitos técnicos estrangeiros, então isso, querendo ou não, acaba sendo bom para o Inclusive Felipe Luiz. portugueses, né? Sim, tem muitos técnicos portugueses. Então é bom o Flamengo dar essa oportunidade para o Felipe Luiz. E na, o Wesley sai em campo ali põe a mão na coxa, sai de lesão, mas não é algo sério, pelo que eu acompanho aqui as notícias. Ele leva a mão na coxa no lance, é substituído, mas parece ter sido só cãibra, ele nem passou por exames, parece ser algo mais tranquilo. E agora a gente tem um período de data FIFA, então vai voltar a jogar aí, bem provável, logo no próximo jogo, possivelmente. Uhum. Aí é mais opção técnica mesmo, se o Felipe Luiz vai colocar ele no jogo ou não. Então, para o Flamengo, acaba sendo boas notícias. Apesar de ter poucos jogos para conseguir surpreender o Botafogo e buscar o título, mas é boas notícias para o Flamengo ter trazido o Felipe Luiz e ter tirado o Tite. Eu acho que pro brasileiro já era, tá? Acho que não dá. O Flamengo tem que focar em ganhar essa Copa do Brasil se ele quer alguma taça ainda esse ano. Acho que o brasileiro tá muito difícil. Eu acho pouco provável que o Botafogo e o Palmeiras vão deixar escapar muito ponto pro Flamengo conseguir chegar. Então, isso é mais achismo mesmo, opinião, mas acho pouco provável. E o grande problema do Flamengo foi ter aberto mão do brasileiro por um tempo para querer jogar só as Copas, né? E esse abriu muito a mão E e não precisava talvez. disso. Tem É, elenco para as três competições. exatamente, porque teve três lesões. Tem o Everton Cebolinha, no caso, jogou no Benfica, inclusive. Tem o Vinha, no caso, o lateral também, que tá com lesão. Todos esses que eu tô falando, lesão longa, tá, gente? E o Pedro também com lesão longa, todos eles não jogam mais essa temporada. Então, assim, não tinha o porquê tanto desespero. Foi ao mercado, contratou, trouxe o Alexandre também pro lugar do Vinha para fazer. Tem ainda o Ayrton Lucas também, que é um ótimo lateral. Então, assim, não tinha porquê abrir tanto a mão do brasileiro. E agora ficou. Eu acho que ficou um pouco tarde. A gente tá na jornada 29, são 39 jornadas, então são 10 jornadas. Claro que o pessoal pode falar, ok, mas ainda a gente tá falando de 30 pontos.
mas eu acho pouco provável que Botafogo e Palmeiras vão deixar escapar muito ponto. Isso se a gente considerar que o Flamengo faça, sei lá, 90% dos pontos, 95% dos pontos, que a gente sabe que normalmente não. Vai conseguir ali 65, 70% dos pontos, porque também tem a questão da Copa no meio, né? Então acho que é um pouco isso. Boa. Passando aqui de Flamengo e Bahia para Corinthians 2, Internacional 2. O Corinthians que abre placar com o Yuri Alberto, depois toma um empate com o Bernabé, depois o Yuri Alberto de pênalti faz o 2-1 e lá no finalzinho toma o gol que ficou amargo, né? Na Neoquímica Arena, esse gol muito no final ele ficou bem amargo. O Inter me parece um time bem evoluído. Acho que o grande problema do Inter isso tem acontecido, vamos lá, duas, três temporadas vai tem acontecido com o Inter. É um time que começa o ano e a temporada muito mal. Normalmente o Gauchão não está conseguindo chegar nas finais e tem sofrido. Cai normalmente Copa do Brasil cedo, que são as eliminatórias ali, e sofre um grupo de Sul-Americano ou Libertadores. E o time começa a engrenar da metade do retorno do brasileiro para frente. O time começa. Quase todos os anos acontece isso. Então ele dá esse gás. O problema do Inter é isso. Ele precisa ser um pouco mais regular e um pouco mais. Um pouco mais não, um pouco melhor nesse início de temporada. O final da temporada acho que vai ser muito bom. Gosto do Roger Machado, sempre gostei, já vi algumas entrevistas dele. Acho que esse elenco é um bom elenco, tem bom material humano aí também para entregar. Tem algumas lesões do mercado, do Ivan e do Fabrício Santana, mas isso não impacta para esse time do que esse time, no caso, a nível titular também. É, o Valência, no caso, tendo com o Rafael Borré e com o Alário também, então são três opções de camisa 9, acho que muito boas. O Alan Patrick voltando a jogar muito bem também. O Wesley, que era bem contestado no Palmeiras, sendo uma ótima opção pelo lado de campo, a nível de dribles também. O próprio médio do. Como é que era o nome dele? O Bruno Tabata também entra nesse internacional e era muito contestado pelo Palmeiras. O Palmeiras praticamente dá de graça o Bruno Tabata porque não considera ele mais esse jogador. O Thiago Maia estava bem contestado no próprio Flamengo também. Então é uma construção de elenco interessante. O Vitão é um bom zagueiro também. O Rocher é um bom goleiro, então assim, tem uma construção de elenco interessante. Acho que o Bruno Henrique no meio-campo também, eu gosto muito, que jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras depois também, gosto muito do Bruno Henrique. Então acho que tem um bom elenco, tem uma boa construção. Este empate é muito importante para o Inter para ele conseguir pontuar e ficar ali. Ele está colado com o São Paulo nessa zona ali que atualmente é a zona da Sul-Americana, direto para a Sul-Americana fase de grupos. E se ele conseguir manter essa média os últimos 10 aqui e o Flamengo continuar nessa de vou jogar o brasileiro como dá e se ganhar, ganhamos, se não ganhar, não ganhamos, ele ainda consegue pegar essa vaga de Libertadores do Flamengo. Acho que essa tem que ser a meta do Inter e que vinha numa boa sequência, os últimos 5 jogos, 2 empates e 3 vitórias. Então realmente eu acho que é o melhor momento desse Inter da temporada. Vamos ver se ele consegue dar sequência, vamos ver se ele consegue é, entregar esses últimos jogos, vai ter um Grenal agora dia 19, acho que isso pode ser um termômetro e aquele gás bem importante para esse fim de temporada, acho que isso é muito importante. Depois pega Galo fora e Flamengo em casa, então mesmo que ele perca do Atlético Mineiro na Arena MRV, se ele ganhar do Grêmio para dar aquela motivação e conseguir ganhar do Flamengo em casa, ele vai chegar muito perto ali nas últimas 5, 6 rodadas, muito perto do Flamengo. Ainda pega Criciúma, pega Fluminense, que pode complicar muito o Fluminense, pega Vasco, que é um time muito inconstante, o Bragantino, que é um time muito inconstante. Então tem muitas coisas ainda interessantes. E não esqueça que ele joga 2 vezes com o Flamengo, porque ele tem jogo atrasado. Então ele pode tirar 6 pontos do Flamengo, tá? E joga contra o Botafogo ainda também. E joga contra o Botafogo, mas eu digo ali para essa conta que eu falei ali, no caso, se ele ganhar as duas do Flamengo, vamos imaginar, né? Na melhor das hipóteses que ele ganhe as duas do Flamengo, ele tira a diferença hoje e passa por um ponto, né? Então, assim, existe esse mundo, ele tem que mirar o Flamengo para conseguir passar. Sim, no momento são os quatro primeiros que vão para a Libertadores, o quinto e o sexto vão para a Sul-Americana. pré-Libertadores, para a Uhum. qualificação, Ah, é verdade isso. e aí se não passar vai para a Sul-Americana. E esses quatro primeiros ali que vão direto pode aumentar, porque tem Eu vou Copa botar a do tabela pro Brasil, pessoal entender o que a gente tá falando pode ser aqui. isso, pode ser o Flamengo pode conquistar a Copa do Brasil, então esse G4 vira G5. Tem a Libertadores, tem o Botafogo disputando Libertadores, então pode vir mais uma vaga também.
Então esse G5 pode virar um G6 diretamente, mais os dois da qualificação. Pode virar um G8, G9, aí depende muito. Então, Não, acho que até G7, né? Porque daí o Flamengo pode ser campeão da Copa do Brasil e o outro pode ser campeão da Libertadores e dá duas vagas. Vamos imaginar que o Botafogo ganha a Libertadores e o. Vamos lá, o pode ir a Flamengo. G8. Pode ir a G8. O quinto e o sexto já vão para a Libertadores, só que qualificação. Então, mais duas vagas pode ir a G8. Isso. Então, é importante para o Internacional ficar nessa bolha, ficar ali próximo. Uhum. Claro que aí eles começaram a focar agora, começou não tão bem a temporada, mas no retorno, junto com o Palmeiras ali entre os melhores times do retorno, continuar nessa pegada e o objetivo é a Libertadores. O ano praticamente desse ano é esse, é ir para a Libertadores para começar a pensar em planejamento para o próximo ano. É. Acho que nos confrontos ele tem que fazer ponto contra o Flamengo. Tem que conseguir pelo menos fazer 4 pontos, um empate, uma vitória aqui contra o Flamengo. Porque isso pode ser interessante para ele fugir da pré, né? Porque a pré é sempre complicado porque é começo de temporada, aí às vezes tem muitas contratações, a gente sabe que o Brasil muda muito o elenco, né? Então a formação muda muito de um ano para o outro, isso é uma característica não tão europeia, mais brasileira. Então às vezes é um pouco perigoso de tu cair numa pré-Libertadores, sofrer com isso, ter que jogar, às vezes vai jogar em altitude, então tu cai às vezes numa chave ruim para jogar uma pré-Libertadores. Então, mirar o Flamengo para pegar a fase de grupos direto tem uma importância muito grande, até monetária também, que acaba recebendo mais por ter ido direto, né? Boa. E o Corinthians, no caso, então, vou passar aqui também, já pro pessoal. O Corinthians aqui, então, 17º. Aqui faltou o vermelhinho, mas está na zona de rebaixamento também. O Brasil são 4 times na zona de rebaixamento. Corinthians, Vitória, Cuiabá e Atlético Goianiense. Ponto importante aqui. O Corinthians tá muito brigando ali com quando a gente olha para nível de pontos com o Vitória, com o Fluminense e com o Atlético Paranaense. Olho no Atlético Paranaense que a gente tinha falado antes, tá muito próximo da zona de rebaixamento, são 2 pontos apenas, mas olho nesse Cuiabá. Tá? São ainda 30 pontos em disputa, tem muita coisa ainda para acontecer. Então, vai dar uma mexida boa. Pode ser que o Fluminense e o Corinthians escapem, caia, por exemplo, o Atlético Paranaense, ou caia, por exemplo, é, até o Juventude pode acabar por cair também, mas a gente está falando de Bragantino, Criciúma, Grêmio, Criciúma, Bragantino e Juventude. O Bragantino e Juventude já com 34 pontos, então já são 5 pontos para a entrada da zona de rebaixamento, já são 4 pontos para o Fluminense, que é o primeiro fora, então já são pelo menos 2 jogos aí que tu tira, porque tu precisa tirar essa diferença. Então, acho pouco provável que o Grêmio, Criciúma, Bragantino e Juventude passem muito sufoco. Talvez o Juventude, que é um time um pouco mais fraco, possa ser que sofra também, ou o Criciúma. Grêmio e Bragantino, pouco provável. Olho nesse Atlético Paranaense também, no caso, né? Tá com 2 jogos a menos também. O Atlético Paranaense também tá. Um deles é com o Fluminense, inclusive, tá? Só uma. O confronto direto. O confronto diretíssimo. Então, assim, se o Fluminense não conseguir ganhar, pode começar a complicar também, pode ficar numa zona bem perigosa. E o Corinthians não pode pensar mais em escapar muito ponto, como aconteceu o do 2-2 contra o Inter em casa. Agora, as últimas 10 é aquela frase de Guardiola, né? Se ganha e se perde um campeonato nas últimas 10. Então, as últimas 10 o Corinthians não pode deixar de escapar esse tipo de jogo. Isso pode custar muito caro no final da temporada e pode custar um rebaixamento. A gente sabe que um rebaixamento no Brasil tem um impacto financeiro e moral também muito grande. Então, tanto o elenco do Fluminense quanto o do Corinthians, provavelmente, se forem rebaixados, vão ser desmantelados porque não conseguem manter uma folha salarial que esses dois clubes têm hoje na Série A, né? E o Corinthians ainda joga com times dessa parte de baixo da tabela. Tem o Criciúma, tem o Atlético Paranaense, tem o Cuiabá. Ou seja, são todos times que estão próximo. Então, não são jogos fáceis, são todos os times querendo sair dessa situação. Uhum. Então, corre um risco muito alto aí o Corinthians. Vamos ver se ele vai querer jogar todas as fichas da Copa do Brasil. Eu, sendo bem sincero, guivaria a Copa do Brasil, pegaria o orçamento que foi chegar até a semifinal e dar pro Flamengo essa final e pronto. Porque tem a Sul-Americana ainda no meio do caminho, né? Então, Copa do Brasil e Sul-Americana e o é. brasileiro. E Ou o seja, estão brasileiro? em 3 competições e correndo risco de rebaixamento no brasileiro. Exatamente. Tem derby contra o Palmeiras, isso pode bater bem errado.
dependendo de como for o jogo. Se ganhar, pode bater muito certo, então tem que focar em ganhar do Palmeiras, mesmo que seja palmeirense, mas falando aqui na Neoquímica Arena, tem que focar em ganhar do Palmeiras porque animicamente pode dar um gás muito grande para conseguir escapar e como tu falou, né? Pega a Vitória, pega Vasco, pega Criciúma, lá no final, então o Cuiabá também pega antes também, então tem bastante jogos diretos ainda valendo os pontos. Esses não pode perder de qualquer forma, seja dentro de casa ou fora de casa, tem que conseguir pontuar, né? Boa. Passamos já pela tabela aqui, já acabamos falando pela tabela. Vamos voltar aqui rapidinho só para fechar com o pessoal. Opa, aqui então, Botafogo em primeiro com 60 pontos, Palmeiras, como falei, em segundo com 3 pontos de diferença, 57, Fortaleza 55, Flamengo quarto 51, um pouco mais longe já também até do próprio Botafogo, São Paulo 47, Inter 46, Bahia 45 em sétimo, Cruzeiro em oitavo 43, e aí tem um degrau grande ali, né? São 6 pontos de diferença aí do oitavo, separa ali do oitavo para baixo. E Atlético Mineiro com 37, Vasco uma bela campanha, acho que do Vasco de recuperação também, que sofreu um pouco no começo do campeonato e foi subindo, já está em décimo aí com 37 pontos. Depois a gente tem Grêmio em 11º com 35, Criciúma em 12º com 35, Bragantino em 13º com 34, Juventude também em 14º com 34, Atlético Paranaense a gente já falou 31, Fluminense 30, Corinthians abre a zona de rebaixamento com 29, Vitória com 29 também, Cuiabá com 26 pontos, ainda sonhando com alguma escapatória, o Atlético Goianiense já com 99,99% de chance de rebaixamento, com 21 pontos, muito difícil escapar e também não está dando nem sinais de que vai conseguir isso, então provavelmente vai ser o primeiro time a ser rebaixado, ok? Depois, próxima rodada 30, no caso, jornada 30, então a gente tem 18, 19 e 20, é isso, Fernando? 18, 19, 20 e 21, é isso? Ou 20 não tem jogo? 18, 19, 20. 20 eu acho que. Isso. Eu não sei Não se. tem jogo 20. Não tem, né? Tem para nosso fuso horário aqui, 17, 18 e 19. Isso, 17, 18, 19. Tá, por causa do fuso, tá? Aqui são as datas do fuso, então para quem tá olhando essas horas e é do Brasil, no caso, considera sempre 4 horas a menos. Então se a gente está colocando 1h45, é do dia 17, na verdade, às 10h45. 10h45? 11, 12, 13, 14. Não, às 9h45. Às 9h45, então, do dia 17, na verdade, é o jogo do Vasco. 9, 10, 11, 12, 13, isso, exatamente. Então vai ser 1h45, vai ser São Paulo e Vasco. 9h45, horário do Brasil, tá? Depois a gente vai colocar nos próximos vídeos do Brasil, a gente vai ajustar isso aqui, colocar um horário brasileiro para vocês poderem entender também certinho. Então a gente tem São Paulo e Vasco, Fortaleza e Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco no Morumbis, Fortaleza e Atlético Mineiro no Castelão, Flamengo e Fluminense no Maracanã, o Fla-Flu, o clássico. Aqui também é um jogo bem interessante. Primeiro, para o que a gente falou de Felipe Luiz e também pela questão do Fluminense, para ver como é que o Fluminense vai responder a este clássico também, como isso vai bater para dentro do elenco. Corinthians e Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, não existe chance aqui de Corinthians perder esse jogo, porque se perder, começa a entrar numa zona bem perigosa aí de não conseguir recuperar, porque o Atlético Paranaense está a 2 pontos hoje, se o Atlético Paranaense ganha de 2 vai para 5 pontos e começa a ficar ruim de conseguir buscar. Atlético Goianiense e Cuiabá vai ser o jogo que vai definir ainda se o Cuiabá vai morrer junto com o Atlético Goianiense se o Atlético Goianiense ganhar. Se o Cuiabá conseguir ganhar, acho que ele consegue ainda ter uma esperança de conseguir sair e enterra de vez o Atlético Goianiense nessa última colocação. Botafogo e Criciúma no Rio de Janeiro, Newton Santos. Acho pouco provável que tenha alguma coisa fora do que uma vitória do Botafogo. O Criciúma ainda um bom time, mas às vezes costuma aprontar também. Vamos ver. Cruzeiro e Bahia no Mineirão. Cruzeiro precisando voltar a pontuar e mostrar um pouquinho mais de futebol que já teve no começo da temporada também. O Bahia também tendo um pouco de oscilação, tentando brigar para chegar ali naquele bloco que a gente falou ali do Internacional. E depois, como a gente falou, tem o Grenal ali, que é na verdade no Beira-Rio, Internacional e Grêmio, então o Internacional não pode pensar em perder esse jogo animicamente, e a gente sabe que isso no Sul é muito forte, o Grenal é muito forte animicamente, então não pode pensar em perder esse jogo, tem que ser para vitória. Então Inter e Grêmio vai ser às 16 horas do dia 19, 4 da tarde, no caso, para quem está no Brasil.
Tem Vitória e Bragantino também, um jogo bem interessante que o Vitória pode aprontar como aprontou para cima do Atlético Mineiro, pode aprontar e começar a ganhar pontos e preocupar ali Atlético Paranaense, Fluminense e Corinthians também. E fechando a rodada, então, na segunda-feira, Juventude e Palmeiras às 9h45, não, às 9h45 não, vai ser à meia-noite, então vai ser às 8 horas, né? Às 8. Isso, às 8 horas, então, Juventude e Palmeiras. O Palmeiras, mesmo fora de casa, também não pode pensar em tropeçar aqui com o Juventude, porque tanto o Criciúma quanto o Juventude tem que ser jogos acessíveis, tanto para Botafogo quanto Palmeiras. Botafogo melhor que joga em casa, mas o Palmeiras, mesmo lá no Alfredo Jaconi, tem que conseguir ganhar esse jogo para conseguir continuar lá em cima também. E acho que é isso, né, Fernando? Passamos a rodada toda, passamos os pontos do futebol brasileiro também. Mais alguma nota, alguma coisa de convocação? A gente tem jogos da seleção agora também. Vamos passar rapidinho aqui quais são os jogos da seleção que vão ter agora. Então, a seleção joga agora na data FIFA no dia 11, tá? Isso para quem ainda não olhou para o calendário. Na sexta-feira, no caso, às 7 da noite, Chile e Brasil joga lá, né? Joga lá no Chile. E no dia 16, no caso, que é na outra quarta-feira, então sem ser amanhã, na quarta-feira seguinte, a gente está gravando isso na terça. Na quarta-feira seguinte, Brasil e Uruguai ainda a definir o local e horário também, mas vai ser no Brasil esse jogo também. Para o Dorival valendo muita coisa. Brasil e Uruguai, não, desculpa, Brasil e Peru. Falei o jogo já de novembro. Brasil e Peru, então para o Dorival é um jogo muito importante. O Brasil está na quinta colocação, bem pressionado, não conseguindo entregar um bom futebol. Alguns desfalques, Alisson, Vinícius Júnior, algumas baixas ali também que teve. Quem mais foi o Bremer também, que foi cortado por causa da lesão. Então teve algumas baixas também importantes aí. Não está contando com o Pedro também, que era um 9 que ele estava contando. Então vamos ver um pouco se essa seleção consegue se recuperar um pouco nessas eliminatórias também, porque está bem perigoso também, né? Sim. Além dessa jornada 30, no caso amanhã 9 de outubro, tem um jogo aí do Atlético Mineiro e Grêmio, um jogo Jogo atrasado atrasado, que né? vai ser, Boa. foi marcado para 9 de outubro, Uhum. e no horário Portugal às 23h30. Boa. Boa. Normalmente os jogos do Brasil, tá, gente? Para quem está em Portugal, costuma passar no canal 11, que é basicamente a TV, que é canal de TV aberta aqui, no caso. Ou se não conseguir ver através do canal 11, também para quem for assinante do Globoplay, também tem para quem é assinante internacional do Globoplay, também tem os jogos do brasileiro também passam na plataforma com o Premiere. Não precisa assinar, diferente do Brasil, que você tem que assinar o Globoplay mais o Premiere. Quando é internacional, não, já é tudo junto. Você assina o Globoplay, já vem o Premiere junto, e lá você tem todos os jogos também. Mas o canal 11 costuma passar pelo menos 2 a 3 jogos aí do final de semana, sempre do brasileiro também. Então fiquem atentos que sempre tem jogo do Brasil passando também. Tá bom? Fernando, mais alguma coisa podemos fechar? Acho que era isso, né? Fechar. Boa. Pessoal, não esqueçam de deixar o like, comentários, de seguir o canal também. Vamos bater papo sobre futebol, que é sempre importante. E nos vemos então na próxima rodada. Muito obrigado por todos e abraço a todos. Até a próxima.